Aqui a gente, na comunidade Business Agility 5 Dimensões, a gente sempre olha para... Porque a galera olha e fala, é fácil. É fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Hoje, ter um negócio ágil tem um grande desafio. Olha a quantidade de expertises que você precisa para um negócio acontecer. Você trouxe um ponto importante, André, que todos os cases de sucesso que existem hoje no mercado, eles apontam para um fator importante e decisivo de sucesso, que é o quanto que os experts estão inseridos no negócio e quanto eles conhecem do seu negócio. E isso é interessante porque conecta e acaba fundamentando N pesquisas que tem no mercado, que de cada $1 investido em transformações digitais, é perdido de 50 a 84 cents de dólar. Então, num cenário otimista, significa que de cada $1 investido, 50 cents de dólar vai para o ralo. E por toda a troca que a gente tem ao longo da minha carreira e pegando profissionais que têm muita experiência, você acabou de citar um exemplo que mostra o porquê que esse dinheiro vai para o ralo. A distância, né, André? A distância teve um executivo, um presidente de uma grande instituição financeira que fez a seguinte pergunta para mim. Mas você acredita mesmo que o desenvolvedor ou o UX ou o analista de negócios, ele tem que ter um conhecimento mais profundo ainda sobre o negócio? Isso vai fazer diferença no meu resultado? Eu falei, total. Falei, total, porque veja, você tem os fins, que é o posicionamento estratégico e o planejamento estratégico para onde você quer levar a organização, não tem? Tem. E você tem os meios. Né? E esses meios, você vai lançar a mão de tecnologia e você vai utilizar quem? Os experts para fazer isso. E se o expert não conhece sobre o seu negócio, o que vai acontecer? Ele não vai te entregar uma solução tão adequada. E por isso que todos os cases que eu passei que deram certo, eram cases que esses profissionais, na medida certa, estavam inseridos no negócio. Né? Explora um pouquinho isso. Você tem enfrentado esse desafio hoje? O seu time de experts, eles querem conhecer mais sobre o negócio? Você tem diferentes perfis, né? Assim, você tem os experts que são essencialmente técnicos e você tem os experts que querem atuar de forma técnica, um pouco mais conectado com o negócio. E você tem pitfalls nesse caminho, né? Assim, você tem armadilhas que você tem que tomar cuidado para não cair. É muito fácil você ter um time de especialistas, de engenheiros de software, passando 50%, 60% do dia em reunião. Olha aí. E não produzindo nada, né? Então, como fazer com que... Então, assim, você precisa ter metodologia, né? Para você conseguir fazer com que o conhecimento necessário chegue para essas pessoas poderem atuar no que eles precisam atuar e que eles conheçam o que eles precisam conhecer, sem você ter desperdício gerado por eles não conhecerem o negócio, sem você ter desperdício porque você está colocando eles em fóruns demais de negócio, passando um monte de informação ali para o cara que ele não precisa saber, né? Mas, assim, eu confesso que isso não é fácil, né? Assim, hoje, fazendo a gestão de centenas de pessoas, manter todo mundo antenado do que está acontecendo e contextualizado com o dinamismo das mudanças de estratégia de negócio, não é fácil. Mas acho que cada vez mais a gente vem acertando em como fazer isso e ganhando maturidade ao longo do processo, que é importante, né? Assim, se para o negócio o fim é o objetivo e não os meios, eu acho que para a formação e para o ganho de maturidade, o seu amadurecimento ao longo do trajeto para você chegar depois no ápice de maturidade, no ápice de ganho de produtividade e eficiência, o caminho é super importante, né? Então eu vejo muitos ganhos nos aprendizados, a gente se organiza de uma forma, depois entende que não é a melhor forma, remodela o design organizacional para tentar ganhar mais eficiência e vai aprendendo com cada teste que a gente vai fazendo. Mas eu acho que é de suma importância trazer o panorama de que para que você tenha essa flexibilidade, você precisa tomar decisões, inclusive, de arquitetura do seu sistema para que ela funcione de uma forma que você consegue fazer com que o time que está construindo isso tenha uma visibilidade maior de aonde este módulo, aonde este componente de software vai estar inserido no negócio, e aí você modularizar o contexto de negócio que você traz para essas pessoas com base no elo da cadeia que ele está formando.
né? Então isso é uma decisão realmente de design organizacional e de contextualização desses times para trabalhar dessa forma. E aí a gente entra também no fato de que o seu software selection, a decisão de make or buy, a decisão da tecnologia que você vai usar, tudo isso influencia nesse design organizacional que vai trazer mais contexto para os seus experts. Perfeito, André. Então, olha só, né? Você trouxe 2 desafios grandes, né, que o mercado tem, e não importa a indústria. Uhum. Né? Qual é a dosagem ideal para que você não perca a mão e transforme o seu engenheiro em um pato? Aquele que nada, aquele que anda, aquele que voa, mas não faz nada direito. Eu sei que os defensores vão falar, o pato nada bem, mas tudo bem, é só uma expressão popular. Né? Eu me sinto um pato, faço tudo, mas nada direito. Na minha experiência, André, eu tenho visto que o grande desafio dessa dosagem é você não ficar muito preso a frameworks e métodos, né? Porque o que acaba acontecendo? Tem metodologias para isso. E são vastas, nos mais variados segmentos. Mas elas estão em volta de cerimônias que muitas vezes se perdem. Recentemente a gente pegou um caso de um cliente do ramo varejo e teve um principal engineer que olhou para mim e falou exatamente isso. Falou, eu passo mais tempo em reunião do que fazendo aquilo que eu sou expert e fui contratado para fazer. Ele falou, por que isso acontece? Eu falei, porque você está em lugar que não era para você estar. Né? Tudo é uma reunião. Aí entra, né, você ter um time multidisciplinar. Se você tem UX no time, se você tem um time de produtos, se você tem pessoas que conseguem te ajudar, isso agiliza muito o processo. Né? E essa dosagem de o quanto que os experts devem estar inseridos e como eles conhecem o contexto de negócio é um grande desafio. Né? É um grande desafio. Show de bola, André, show de bola. E dados, cara? E dados? Vamos falar de uma informação importante que tem aquele velho ditado que diz, né, que dados é o novo petróleo da atualidade. O quanto de dado que tem, que está na nossa cara e às vezes a gente não consegue interpretar esses dados para tomar a melhor decisão. Assim, de bate-pronto, eu entendo que dados são essenciais para você fazer a gestão de qualquer coisa. Ponto. Assim, é inadmissível, 2023, a gente se propor a fazer uma gestão não baseada em dados. Tá? Colocando isso em perspectiva, recentemente eu participei de um exercício, um hackathon, de um assunto que eu tinha um pouquinho de conhecimento e que as pessoas que eu estava mentorando, né, eu não estava participando da construção, mas sim como mentor da mesa, não tinham tanto conhecimento. E aí e esse é o cenário que a gente encontra com os especialistas, né? Eles não têm conhecimento daquilo que eles estão construindo, eles não têm contexto de negócio, eles não têm informações prévias. E a gente passou um problema e falou, propõe uma solução para esse problema, etc. E a gente volta aqui mais tarde para ver como é que vocês estão evoluindo. E aí eu fui passando em algumas outras mesas, fui tomar um café e tal, e voltei depois de alguns minutos, de uma hora, enfim, para aquela mesa. E a solução que eles estavam propondo fazia sentido se você pegasse exclusivamente o problema e pensasse em uma solução sem contexto, mas olhando para os dados que a gente tem de utilização de mercado, de comportamento das pessoas, etc., é uma solução que não ia trazer absolutamente nenhum resultado, né? Então eu falei, olha, gente, acho que calma, a gente precisa voltar aqui na nossa matriz RACI, precisamos olhar os fatos que a gente conhece, a gente precisa voltar e calibrar melhor essa solução que vocês estão propondo, senão a gente não vai sair do lugar. E isso é muito frequente, né? Quando a gente tenta resolver problemas baseado no que a gente tem de experiência, sem olhar para o que de fato está acontecendo, a gente vai tomar decisões equivocadas, né? E um dilema que é bastante comum é a gente tá muito atarefado, com muita coisa para fazer,
sem tempo de parar para levantar os dados, porque senão a gente vai atrasar as nossas entregas, né? Mas se a gente parasse para levantar os dados, a gente ia ver que muito do que a gente está fazendo, a gente nem deveria estar fazendo no primeiro momento e que a gente pode concentrar muito melhor os nossos esforços em coisas que de fato vão dar resultado. Então, assim, para todo mundo que está pensando em fazer uma transformação ágil, ou uma transformação digital, ou as duas juntas, que é o melhor cenário, a recomendação que eu dou é para um pouquinho, perde os prazos, levanta as informações e depois você recalibra a sua meta de para onde você vai com base nos dados que você levantou, porque senão não é nem que você pode errar, você vai errar. E não é aquele erro pro bem, não é aquele erro que você aprende, né? É aquele erro que era evitável, né? E assim, tão importante quanto os dados do negócio, tão importante quanto essa gestão baseada em métricas de resultados dos seus investimentos, são os dados para fazer gestão da sua equipe. Se você não tem métricas de como o seu time está performando, de qual é a eficiência, de qual é o gap de cada uma das suas squads para você saber como atuar e como ajudar cada um dos seus times a entregar, é impossível a gente conseguir ser eficiente, né? Então, assim, tanto dados de negócio quanto dados da operação de tecnologia precisam ser prioridade dos gestores. E dos dois, tá? Tanto do negócio como de tecnologia. Recentemente eu tive uma experiência de um gestor de negócio que puxou uma reunião comigo. Ele estava envolvido em duas frentes diferentes, que eu tenho equipes de tecnologia. E ele me falou, cara, tava com uma percepção que essa frente estava andando super bem, essa daqui estava andando mal. Olhei para as métricas aqui de agilidade e vi esse gap nesse time. Cara, eu fiquei extasiado de ter uma pessoa com um contexto de negócio discutindo para mim como melhorar a performance de uma squad que ele era membro, porque ele estava olhando para as métricas e estava insatisfeito, né? Assim, eu acho que isso é benéfico tanto para o gestor do negócio quanto para o gestor de tecnologia, e essas métricas precisam ser discutidas entre os dois com a maior frequência possível, né? Vou pegar uma frase muito conhecida de Sun Tzu. Quando os estrategistas erram, os soldados morrem, né? Essa frase, o que remete a tudo que você trouxe? O que o estrategista utiliza para formar a sua estratégia de fins e meios? Dados. Dados. E hoje o que a gente mais tem é acesso a dados. Não é verdade, André? Hoje, nas mais diversas esferas, né? Porque quando a gente fala de dados, você tem dados a nível de operação, você tem dados a nível tático, você tem dados a nível estratégico, que estão todos conectados ali para te levar para a eficácia ou para a eficiência, né? Show de bola, show de bola. E André, olhando para esse desafio, né? Dados, realmente ser data-driven. Palavra bonita, né? Não é? Tá na moda. Tá na hype. Todo mundo fala disso, ser data-driven. Legal. Mas um ponto interessante, você trouxe um exemplo bacana, que era alguém que estava atento aos dados, né? Você tinha alguém que tinha uma cultura ou individual ou institucional, que é uma empresa atenta aos dados. Fala um pouquinho dessa jornada. Você já pegou, porque as pessoas falam, ninguém sai de resistente a dados para data-driven, né? A gente sabe que é uma jornada, né? Então, você tem ali uma empresa que é resistente a dados, depois ela está atenta aos dados e depois ela é uma empresa data-driven e olhando lá da lua, tá? Agora, você já teve experiências que você pegou empresas que... ou pessoas que eram resistentes aos dados? Eu acho que, de bate-pronto, qualquer pessoa que não está trabalhando orientada a dados tem uma resistência natural, né? Porque você não acredita que você não sabe fazer o seu trabalho, né? Assim, você tem uma experiência prévia relacionada a isso, né? E quando você está acostumado a fazer as coisas assim e elas estão dando certo, por que mudar, né? Eu sei o que eu estou fazendo, estou empregado, minha empresa está crescendo, né? Então, alguma coisa certa eu devo estar fazendo. Né? Por que eu vou mudar minha abordagem? Né? Essa é uma reflexão natural. Mas tem
um conceito que o pessoal que trabalha com astronomia fala bastante, né? Que olhar para o universo é legal porque é uma lição de humildade diária, porque você percebe o quão insignificante você é e o quão pequeno você é perto de tudo que existe por aí, né? Eu vejo muito a orientação de Data Driven assim. Quando você começa a olhar para os dados, você pode fazer até isso sozinho, para não mostrar para ninguém que você está fazendo, mas quando você começa a olhar para a realidade e você começa a confrontar a realidade dos dados com as suas premissas pré-concebidas e você consegue ver o tanto de premissa furada que você tem, não tem como você manter, né? Então, assim, eu acho que olhar para os dados e saber que eles e ter clareza de que eles sabem mais do que você é uma lição de humildade e a gente tem que se ancorar neles para não errar, né? Assim, para não errar no que pode ser evitado. Acho que esse é o mantra da coisa, né? Olha que importante. Em vários outros episódios, a gente tem dito de quantas estratégias que às vezes eram boas estratégias, mas deram ruins. Ou às vezes, estratégias que eram ruins e se tornaram boas. O que eu estou querendo dizer com isso? O quanto que a ignorância mata, né? Uhum. E a ignorância, você trouxe um ponto importante, né, André? Você ter... Uma vez eu falei para um par meu, uma pessoa que trabalhava comigo, e eu olhei para ela e falei, não, você é ignorante sobre esse assunto, uhum. né? Isso aqui, a maneira que você está se posicionando é porque você não conhece sobre esse assunto. E ele ficou bravo comigo. Eu tive que pegar o dicionário para mostrar para ele que ignorância eu não estava xingando ele, né? Uhum. E que todo mundo passa em algum momento pela fase da ignorância. Uhum. E eu me pergunto sempre, viu, André? Sempre que eu estou numa discussão, ou eu estou numa ideação, ou eu estou em um contexto, eu fico me perguntando, será que eu não estou sendo ignorante? Uhum. Será que... E a ignorância, a definição no dicionário é falta de conhecimento sobre um fato, contexto ou... E aí, 3 pontinhos, né? Então, a gente pode dizer, cara, que grande parte das falhas que a gente tem hoje com transformações digitais está em volta da ignorância? Olha, até olhando para o meu histórico, eu diria que sim, né? Porque várias certezas que eu tive em vários momentos, hoje eu tenho certeza que elas estavam erradas, né? Então, tomei muitas decisões que se eu pudesse tomar hoje, eu tomaria de forma diferente. E eu acho que esse contexto ele não é único, né? E tem uma questão que é complicada quando você está começando uma transformação digital muito do zero, que é o efeito mato alto, né? Eu não estou fazendo baseado em dados, estou fazendo baseado na minha experiência, só que eu estou saindo do zero absoluto, o mato está tão alto que qualquer coisa que eu faço está certo. E aí eu começo a achar que o meu modelo está bom, que eu estou sendo eficiente, porque o que eu estou fazendo está trazendo um resultado, né? Mas à medida que você começa a chegar nos reais desafios de negócio, que naquele turning point onde você de fato vai começar a gerar valor e vai começar a se destacar, é essencial acompanhar os números na unha para poder balizar a estratégia, né? E se a gente não está fazendo esse acompanhamento, a gente vai errar. Então tem que tomar cuidado nesse momento do começo para não ficar confiante demais por vitórias óbvias em cima do mato alto e achar que essa fundação de dados para você delinear a estratégia do seu negócio não é essencial para você. Acho que esse é o... Pegar o exemplo de um cara que talvez todo mundo olhe ele como um cara que não é humilde, que a gente citou ele aqui, Elon Musk. Né? Você falou de tantos erros que ele teve. Uhum. E aí tem até uma série dele na Netflix, além de vários artigos que eu tenho acompanhado. E você sabe que ele deu uma entrevista chorando uma vez, porque os grandes nomes da indústria aeroespacial duvidavam dele e não acreditavam. Né? Inclusive Neil Armstrong. E ele chorando porque ele falou, cara, esses caras eram meus ídolos, né? São o motivo de eu estar aqui. É isso aí, ele falou, né? Ele falou, então... E aí o cara fez a seguinte pergunta pra ele. Mas e aí, o que você vai fazer? Ele falou, eu não desisto nunca. Né? Então, aquele foi um grande ensinamento de resiliência, né? E o grande ensinamento que ele trouxe com as falhas dele
é que, apesar de parecer um cara super arrogante, ele trata bem a falha como aprendizado. Né? Então, até na própria entrevista ele olhou e falou, toda vez que um foguete explode, a gente descobre infinitas formas de como não fazer. E a gente vai aprimorando. Claro que a gente está falando aqui, a gente está sendo engenheiro de obra pronta, né? A gente sabe que chegou num ponto ali da história dele que ou ia. E ainda bem que foi. Ainda bem para a humanidade, inclusive. Ainda bem que foi. Bem que foi. Né? Então, mas eu quero pegar o gancho, porque mesmo com pessoas que são tão fora da curva, porque ele tem os aspectos dele, mas ninguém pode negar, né, da capacidade que ele tem, né? De gerar negócios disruptivos, o cara é muito inteligente, etc. Mas mesmo um cara que parece ser tão, abre aspas, arrogante, tem uma humildade tão relevante para conseguir entender aonde que está o ponto de aprendizado. Será que no mundo corporativo a gente está precisando mais disso, André? É uma boa pergunta, né? Eu acho que tudo é muito inovador quando dá certo, né? Esse é um problema do mundo corporativo, e eu ouvi essa frase recentemente em uma mesa com o CEO de uma das startups, acho que de maior sucesso que a gente teve nos últimos anos no Brasil. A gente estava fazendo uma conversa aberta numa Big Tech sobre inovação e tecnologia, e ele soltou essa frase, né? E a gente tem muita resistência do mercado, dos business as usual, né, dos negócios estabelecidos, à inovação de um modo geral, né? Você precisa provar muito que a sua ideia está certa, que ela está bem calibrada e etc. E isso é uma característica do Brasil, do meu ponto de vista, assim, né? Quando você vê os rounds de venture capital dos Estados Unidos, etc., você vê empresas muito mais incipientes, com muito menos justificativas, levantando volumes de capital muito mais agressivos, né? Mas eu acho sim que falta uma certa humildade no mercado estabelecido de ouvir as novidades e de se abrir para novos modelos não tão maduros, né? E de entender que essa falta de maturidade ela é linear ao crescimento do negócio, que conforme ele for se desenvolvendo, essas perguntas vão ser respondidas, etc. E aí, de novo, né, dados, ciclos curtos, trazer o que você espera de resultado a cada pequeno ciclo e defender os seus investimentos, defender os seus crescimentos com base nos resultados positivos que você está alcançando. Eu acho que isso é imprescindível, né? E já que a gente está citando grandes nomes aqui, né, tem um vídeo, tá disponível aí no YouTube, do Arnold Schwarzenegger, que ele fala das 5 regras do sucesso dele, e uma que ele sempre traz é: não escute os duvidosos, né? Não escute aqueles que dizem que não vai dar certo. Eu acho que tem que ouvir, mas você tem que não necessariamente acreditar, né? Você tem que olhar para os seus números, olhar para o que você está fazendo e contestar, né? Ouvir quais são os pontos de dúvida deles, ouvir quando eles tentam desmobilizar, ou desconstruir o seu negócio e tentar reorganizar o seu negócio de forma que esses pontos de fraqueza que eles estão trazendo sejam endereçados, né? E eu assisti uma palestra de um inventor de patentes há alguns anos atrás, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele contou que ele conseguiu um funding para o projeto dele na 38ª apresentação que ele fez. Uau. Ele tomou 37 nãos, né? Exato, em vários países, né? Depois ele acabou vendendo essa patente para uma indústria farmacêutica internacional e tá vivendo dias melhores. Boa. Né? Mas assim, a pergunta que foi feita quando ele contou esse caso foi assim: esse cara que viu, esse cara que apostou em você, que colocou o dinheiro, ele teve uma visão além do alcance e enxergou mais do que os 37 que disseram não? Ele respondeu o seguinte, falou que não. Que na verdade esse cara, ele deu sorte. Porque se ele fosse o primeiro que ele conversou, possivelmente ele teria dito não também.
Ele foi amadurecendo o discurso e consertando o modelo de processo a cada não que ele tomava para ele melhorar pro próximo. E no 38º ele conseguiu um sim. Olha que louco, né? Exatamente. Excelente. E a insistência, né? Não ouviu não. É isso. E você vê, né? Ele tava tão determinado com o que ele queria fazer, né? Que era o fim, e ele achou um meio para isso. Né? Ele foi se adequando. E, cara, não tenho como não pegar o gancho nisso. Isso é a real agilidade para negócios. Porque você se adapta, né? E aí eu te digo, André, pessoas tão brilhantes levam N nãos. E você, gestor, e você, o Product Manager, e você, Head de Produtos, e você que não aceita um não, você já quer desistir? Né? É isso aí. Então, não. E aí o não é do ponto de vista de resiliência, cara. Resiliência. E olha, André, eu vou te dizer, por tudo que eu estudei até hoje, e tô aprendendo, tô na jornada de aprendizado ainda, eu tô ficando convencido que o mundo é dos resilientes. Então, aquele que... Darwin já falava, né? O mundo é dos resilientes. Aquele que e o cara que é resiliente, ele se adapta. Ele precisa se adaptar. Né? Ele precisa se adaptar. E aí, pegando o gancho nisso, né? A adaptação, responder bem às mudanças. Né? Você acha que é possível você responder bem às mudanças não olhando o contexto que está em volta? É impossível, né? Para começar, a melhor mudança é aquela que você percebe sozinho o que você tem que fazer, antes de alguém vir te contar e te cobrar dela. E para isso você precisa estar antenado no contexto. Né? Eu acho que essa é a primeira etapa para você antecipar as mudanças. Assim, é uma preocupação que eu tenho sempre de... quando eu começo a perceber que um movimento vai ser necessário, eu já começo a me estruturar para que ele aconteça antes de alguém me contar que isso oficialmente vai acontecer, institucionalmente vai acontecer, etc. Porque quando esse movimento chega, eu já estou pronto. Né? Assim, não só psicologicamente, como do ponto de vista de estrutura. Né? E aí você consegue, inclusive, liderar esse movimento. Né? Você consegue puxar e capitanear para que ele aconteça, você já está preparado, você já está com contexto, você já estudou o que tem de boas práticas acerca disso. Eu acho isso super importante. E uma outra preparação muito importante, que daí é uma conversa que eu tenho sempre com a minha equipe, é assim. A gente tem muitas iniciativas amadurecendo. Eventualmente uma iniciativa vai amadurecer mais rápido do que outra e vai acabar absorvendo as coisas. E tem que estar tudo bem pra gente, porque a gente é um time, que uma iniciativa que você começou, o outro termine, que a gente unifique algumas coisas, que você ganhe contextos novos e que você perca contextos onde você está atuando. E isso não pode ser motivo de birra, motivo de mágoa, motivo de desmotivação para você. E essas coisas acontecem por uma série de motivos, a maioria deles externos a nossa atuação, e a gente tem que saber lidar bem com isso e ficar feliz que a frente está evoluindo e ficar feliz que a nossa equipe está conseguindo gerar valor para a instituição, independente de qual é o CPF que está à frente dessa iniciativa. Né? E o segundo ponto que é muito importante a gente não pode ficar preocupado em apontar onde está problema em iniciativa que não é nossa e nem ficar chateado quando apontam problemas nas nossas iniciativas. Assim, a gente precisa ter uma crença de que todo mundo que está lá está como time, está querendo o melhor da organização e está apontando esses problemas com a melhor das intenções para que ele seja resolvido. Né? Estabelecer essa premissa é fundamental para a gente conseguir amadurecer, né? Para a gente conseguir ter discussões verdadeiras, profundas e com reflexões reais do que a gente precisa evoluir, do que a gente precisa melhorar.